Esse era o tema do acampamento de 2013, na igreja que eu fazia parte. E eu queria fazer uma música que fosse mais simples, mais acessível para as pessoas, com menos acordes que o normal, e que falasse daquilo que nós trazemos para a igreja quando chegamos. Que muitas vezes é um coração que parece estar feliz, e é isso que a letra diz. O coração parece estar feliz, mas não está. E só encontra, né, só encontra felicidade, real felicidade, quando esse tesouro, ou o que há de mais importante, esteja em Deus. Então, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos, estando em Deus, né, meu coração está em Deus. E a letra até vem dizer, só de ti dependo, ante a ti me rendo. Então, a única maneira da gente se livrar de todo o rancor, de todo o nosso eu, é se rendendo ao Senhor, entregando o coração para Ele, né? Deixando o nosso coração nele. Amém. Irmãos, antes de começarmos a cantar a canção, a gente quer dividir um pouco com você tudo isso aí, esse sentimento de colocar confiança no Senhor, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos aprender o refrão juntos? Pode passar o refrão da música, por favor? Pode passando. Isso, aí. Olha aí o que está dizendo. Vamos aprender? Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti dependo, ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Mais uma vez. Só em ti eu posso. Seja um momento de entrega ao Senhor. Ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Vamos louvar juntos. Machucado coração, e até pensava estar feliz, mas revelou ausência e dor. Eis-me aqui, eu vim buscar restauração, me esquecer da cicatriz e me livrar desse rancor. Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti dependo, ante a ti me rendo e me prendo em tuas mãos. Depois de muitos momentos como esse, olha o que acontece. Levo daqui um sentimento especial, novo sorriso, nova fé, convicção que vem do amor. Meu coração, meu tesouro está em Deus, por isso um canto divinal há de soar dos lábios meus. Só em ti eu posso confiar, desejo te entregar meu coração. Só de ti
Glória ao Senhor. O Senhor já falou. Não precisa falar mais não. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Aqui está uma declaração maravilhosa do apóstolo Paulo, da sua fé saudável em Deus, da sua intimidade com Deus. Ele deixou de ser um religioso, um fariseu, para ser um filho amado, querido de Deus. Aqui está um modelo de testemunho de alguém muito especial, que teve um encontro pessoal com Jesus. Lá no livro de Atos, ele dá esse testemunho várias vezes. Mas aqui em Atenas, esse lugar onde tinha deuses de todo tipo, ele usou toda a sabedoria do alto. E também expressou aqui todos os atributos de Deus. Ele aproveitou a oportunidade para falar. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, todas, para falar de Deus, para você mostrar Deus na sua vida. Nós temos que ser esse perfume maravilhoso de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele não esculhamba com nenhum Deus, mas ele fala do seu Deus. Às vezes a gente quer esculhambar as religiões dos outros, e todas as pessoas que fazem isso, você está distanciando as pessoas de você. Então honre todos, mas fale do seu Deus, não desfaça de ninguém. Está aqui a sabedoria que Jesus disse que a gente deve ter simples como as pombas e prudentes como a serpente. Saber dar o bote, saber falar na hora certa. Mas antes de falar, tome posse da simplicidade. Isso é maravilhoso. E aqui, olhe bem, o apóstolo Paulo, como ele descreve Deus aqui em Atenas, capítulo 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos, que começaram a discutir com ele, alguns perguntavam: onde está tentando, o que está tentando dizer esse tagarela, esse papagaio? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia nova? Algumas ideias estranhas? Queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar, ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos
vocês são muitos religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não reconheceres, eu lhes anuncio. Eu quero falar desse Deus que vocês não conhecem. É desse Deus, não do Deus de vocês, mas eu quero falar do meu Deus, o Deus que vocês não conhecem. E olha como ele descreve: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá todo a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre essa ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se no meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles ali tiveram um encontro com o Senhor. Pai de amor, pedimos neste momento, Senhor, a compreensão da Tua Palavra. Faz-nos entender todos os atributos, Senhor. Faz-nos entender, Pai. Dá-nos a inspiração que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei qual foi a última vez que você testemunhou de Jesus para as pessoas que Ele cerca. Aliás, essa semana, quem está no discipulado, foi o que a gente perguntou, alguns que estão começando, né? Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Qual foi a última vez que você disse o que Jesus? França acabou de contar aqui, seu testemunho, que Deus fez na vida dele. Você diz isso para as pessoas? Realmente você tem prazer de testemunhar? Você é uma pessoa que faz ponte entre você e Deus? Ou você afasta as pessoas de Deus? Sua maneira de ser, de viver, de agir. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E é por isso que nós precisamos tomar posse da palavra. E aqui o apóstolo Paulo estava no meio de uma cidade líder das artes, da filosofia da antiguidade, epicureus, eram os seguidores de Epicuro.
341, 270 anos antes de Cristo, criou a filosofia ética que faz do prazer o ideal de vida. E o maior prazer seria a paz, a ausência de dores, paixões e temores. Aliás, tem muita gente buscando a sua vida, né? Então, como disse o Platão, que há 3 tipos de homens que buscam vantagem, e hoje nós temos homens que buscam prazer, e o prazer de qualquer forma. E tem até aquela frase do inferno: eu tenho o direito de ser feliz. E inclusive destrói casamento, destrói tudo para ser feliz. Mas essa não é a frase. A frase correta é: você tem o direito de fazer os outros felizes. Porque só um lhe faz feliz, é Deus. Se você não for feliz com Deus, você vai ser infeliz com qualquer pessoa. Porque Deus mostra, a Bíblia mostra que tipo de homem é feliz e não a felicidade. Porque a nossa felicidade é como disse o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver feliz com Deus. E quando a gente é feliz com Deus, a gente é feliz com a mulher que Deus nos dá. Nós somos felizes com o dinheiro que Deus nos dá. Nós somos felizes em qualquer ambiente, porque a presença de Deus é que nos faz. Que tudo posso naquele que me fortalece. Então, a filosofia do prazer vem dessa ética pregada por epicureus. Os estoicos também, seguidores de Zeno, 350, 265 anos antes de Cristo, criou também a filosofia em que a vida ideal formava com a natureza, da qual a maior era a razão, logos, a razão. Tudo é pela razão. Então, por isso que querem colocar Deus no tubo de ensaio. Não pode. Tudo vem pela razão. Então, e Deus não se explica pela razão. Deus não se explica. Só tem uma forma de você agradar a Deus, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer. Crer é ver o invisível, é crer no incrível, é fazer impossível. Isso é fé. A fé, Então é isso que a gente acredita que Deus pode fazer. Mas isso também, o estoicismo era o panteísta, tagarela, literado aqui, é aquele que bica as sementes. É o papagaio, que significa que propagava ideias com menos importância e mal queridas. Então, o estoicismo, então, pregava o panteísmo, na realidade, religioso, e afirma que Atenas tinha mais imagens do que o resto da Grécia, mais de 30.000. Em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Então, imagina um negócio assim, entendeu? Tinha Deus para todo tipo, como na Índia, existe Deus de todo tipo, Então é um ambiente desse, até para se explicar. Então o apóstolo Paulo, ele vai lá e explica, mas ele explica Deus de uma forma, o Deus que ele conheceu, o Deus que habita nele. Então é a melhor forma de você mostrar a grandeza de Deus, é através da sua vida. Então, como diz o salmista, o Salmo 19, que a terra demonstra a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. A palavra mostra o poder de Deus. Mas a graça de Deus, ela só pode ser transmitida através de um ser humano transformado. De um ser humano que Deus habita, que modifica, que ao ponto de dizer que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, é o Salmo 19, sejam agradáveis na tua presença, porque o homem cheio de Deus é a melhor forma de revelar ao mundo, a melhor forma
de Deus ser revelado pelo mundo, como ele é revelado pela natureza, é um coração quebrantado, é um homem transformado, é uma vida cheia da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Paulo oferece o conhecimento do Deus verdadeiro. E aqui ele declara que Deus, primeiro, ele é onipresente, ele é ilimitado, o espaço não tem espaço. Deus não se contenta em ficar num espaço. Aliás, ele deixa bem claro aqui que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus não está aqui, Deus está aqui. O santuário que Deus habita e que habita a minha vida e a sua. Por isso que nós precisamos ser homens e mulheres resolvidos com Deus. O apóstolo Paulo era religioso. E em nome de Deus ele fazia coisas absurdas, como muita gente em nome de Deus faz muita coisa absurda. Mas ainda não entendeu nada, ainda não foi resolvido com Deus. E o apóstolo Paulo ele diz: Deus é onipresente, é ilimitado no seu espaço. Ele ocupa todo o espaço, como diz o salmista Davi no Salmo 139. Não tem espaço que ele não ocupe. Como é que eu posso fugir da presença de Deus? Lá no mais profundo abismo ele está, lá no alto monte ele está. Não tem lugar onde ele não ocupe. Ele mostra também a onisciência. Antes que a palavra chegue aos meus lábios, Deus já sabe tudo o que eu vou dizer. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é transcendente, ele não carece de coisa criada. Então você não pode defender Deus através de algo criado. Então Deus não depende de nada, de ninguém. Deus não depende de ninguém, de nada. Ele é Deus. É como ele disse a Moisés: diga lá, eu sou. Eu sou. Ele é transcendente, que não carece de coisa criada. Ele é imanente, não está longe do homem. Ele é um Deus de longe, é um Deus de perto. Perto Deus está de um coração quebrantado e compungido. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aliás, de Gênesis e Apocalipse, há um convite de Deus para esse romance sagrado que ele quer ter com o homem, com a mulher. Então você tem que ter esse romance sagrado. Você tem que resolver sua vida com Deus, para que você possa receber os atributos de Deus na sua vida. Então, o melhor de Deus dentro de você, para que você possa justamente manifestar quem está junto de você, a graça de Deus. Então Deus é transcendente, Deus é onipresente, Deus é imanente, não está longe do homem, ele está bem perto daqueles que buscam de coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entro. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero cear com você. Deus quer intimidade. Deus quer um romance sagrado com você. Deus quer que você deixe de ser religioso para ser discípulo, verdadeiro adorador. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana: onde é que Deus vai estar? É aqui no templo? É aqui no monte ou lá no templo? Não é aqui no monte, nem lá no templo, que chegou a hora dos verdadeiros adoradores e adoradores adorarem a Deus em espírito e em verdade. Então o santuário que habita Deus é a nossa vida, é o nosso ser, é tudo que eu tenho. Ele tem que ser o Senhor. Então é isso. Então ele é infinito, não se assemelha a coisa criada. Ele é infinito, querido, e ele ama todos incondicionalmente. E ele declara aqui positivamente: Deus é criador, a fonte de tudo que existe.
Daqui, inclusive, a solução, como eu estava dizendo pela manhã, a solução dos nossos problemas existenciais. Ele diz bem claro assim, visto que ele diz assim: Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também nós somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Então, é com ele. Se você existe, querido, como eu estava falando pela manhã, e eu preciso falar sempre isso. E essa semana eu estava ouvindo justamente um testemunho de um jovem, e que ele estava dizendo que a mãe dele colocou ele na caixa de sapato, que não tinha condições de criar, ele entregou a alguém. Mas louvado seja Deus que foi um casal evangélico que recebeu, e ele teve uma honra de ser criado, mas mesmo assim tinha uma raiz lá da rejeição, e por conta disso ele foi para as drogas. E ele carregava até a semana passada. Como vimos em outros testemunhos de gente que carrega feridas, marcas do passado, abuso, rejeição. Como é triste isso, como isso afeta a nossa vida, como o diabo trabalha, ciranda na mente das pessoas, ainda que não são resolvidas. Eu fico triste de ver crente aí metido com coisas que não tem nada a ver, porque ainda é complexado, porque por detrás disso tem um complexo, por detrás disso tem um abuso, por detrás disso tem alguma rejeição, e é por isso que ficam correndo atrás do vento, como diz Salomão, que buscou a felicidade no prazer, no saber, no fazer, no ter. Ele foi o homem mais rico da terra, foi o homem que mais construiu. Está lá em Provérbios, primeiro capítulo, Eclesiastes, primeiro capítulo, leia. Buscou a felicidade no saber, então ele foi o homem mais sábio da terra, foi o homem que mais construiu Moura do Verde hoje, então foi ele do passado. Foi o homem que mais teve, diz que ele nunca renunciou, ou nunca desprezou um prazer. O que ele tinha, o que ele pensava tinha. Ele teve 1000 mulheres, misericórdia. 1000. Imagine um negócio desse. Dá para tu? Então foi o homem que fez tudo isso. Mas você sabe o que ele diz? Eu corri atrás do vento. Nada disso me realizou. Nada disso me fez feliz. E é por isso que ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12, que o jovem busque o seu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia, os anos dos quais vocês venham dizer: não tenho neles contentamento. Tem muita gente correndo atrás do vento, buscando a felicidade no ter, no saber, no fazer, achando que isso vai fazer você feliz. Isso são complementos da felicidade. A nossa felicidade está em Deus, querido. Você tem que resolver sua vida com Deus, porque Deus é o seu Criador. Você existe, como eu disse àquele jovem, você existe não foi porque seu pai e sua mãe lhe quis. Você existe porque Deus lhe quis. Porque se Ele não quisesse, você não existia. Porque quem é o dono da vida? Quem é o dono do fôlego? Quem dá o fôlego da vida? É Ele, é isso. Ele. Mesmo que seu pai quisesse, talvez você não foi
uma gravidez desejada. Talvez seu pai queria uma mulher, veio um homem. Um homem veio uma mulher. Talvez, então, e hoje, infelizmente, estão dando o direito de escolher. Que conversa é essa? Quem escolhe é Deus. Nem você, nem pai e mãe escolhe. Por isso que dá tudo errado. Entendeu, meu querido? Dá tudo errado. E se você quer viver complicadamente, viva isso. Ele dá liberdade, como diz lá em Romanos capítulo 1. E cada um vai ter as consequências da sua escolha. Deus dá liberdade de você escolher. Mas Ele escolheu. E diz a palavra de Deus que você foi escolhido, querido, olhe bem. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Ele já tinha o seu nome. Ele já tinha traçado toda a sua existência. Antes de nenhum deles existir. Como diz o salmista, lá no ventre da sua mãe, Ele já tinha determinado e traçado cada dia da sua existência. Assim como conhece cada estrela pelo nome, Ele conhece você pelo nome, conhece quantos fios de cabelo você tem. Ele conhece você, Ele sabe o que está atravessado na sua garganta, Ele sabe o que feriu você, Ele sabe o seu abuso na infância, Ele sabe tudo, tudo. E se você está aqui é porque Ele cuida de você. É porque Ele tem um propósito na tua vida. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Ele determinou a sua existência. Foi Ele que determinou a sua sexualidade. E é Ele que determina seus anos de vida na terra. Ele está lá no Salmo 139. Então nós precisamos só submeter a soberania de Deus, querido. Ele é soberano, e mais nada. E é por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: a graça de Deus é melhor do que a vida. É isso, querido. Porque Deus é Ele, Deus é Criador, a fonte de tudo que existe. Toda a vida tem origem nele. Está lá 25, 26. Toda a vida depende dele. Seu casamento depende de Deus. Se Deus não construir a sua casa, em vão trabalham os quê? Que edificam. É o Senhor que constrói, é o Senhor que edifica um lar, é o Senhor que guarda. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E é o Senhor que sustenta. Inútil é levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste, porque enquanto você dorme, Deus abençoa os seus amados. Então Deus é Criador, é a fonte de tudo. Deus é a vida, tem origem. Toda a vida tem origem nele, toda a vida depende dele. Deus é Pai da humanidade. A afinidade entre o Criador é o homem, e o homem é criado à sua imagem e semelhança, é isso. Então você precisa, homem e mulher, entrar em sintonia com o seu Criador. Horrível um rádio que não está sintonizado. É horrível um instrumento mal afinado. Então você tem que afinar a tua vida com Deus. Entendeu, querido? Você tem que sintonizar a sua vida com Deus. Está bem sintonizado. Então a criatura e o Criador, Pai e Filho. Então, e é por isso que no Antigo Testamento é marido e mulher. No Novo Testamento é noivo, nós somos a noiva e Ele é o noivo. E Ele está tirando as nossas rugas. Porque o casamento vai acontecer no final. Agora vai ser o contrário. Porque a mulher lá do Antigo Testamento traiu. Traiu. Não foi isso que ele disse a Osés? Vai lá. É ruim, né? Ser traído. Israel me traiu. Israel buscou outros deuses, como muita gente. Então o apóstolo Paulo, ele também foi um religioso. Ele deixou de ser religioso para ser um verdadeiro adorador. E não tinha ousadia de falar do nome de Deus. E sabendo que com isso ele já sabia que já havia morte, ia ser decapitado, mas não deixava de falar. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro.
Eu não posso deixar, como o apóstolo Pedro também, eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto, ouvido e aprendido. E que foi também morto, crucificado de cabeça para baixo, mas cheio da graça de Deus, da alegria de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, é isso. Então Deus quer formar uma igreja de homens e mulheres resolvidos, curados, libertos, restaurados. Então o seu problema existencial é aí, se define em Deus. Então não existe racismo na igreja do Senhor, não existe machismo na igreja do Senhor, não existe feminismo na igreja do Senhor, não pode existir, que aquele que ama a Deus não ama o seu irmão, é mentiroso. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, e essa não é uma causa nossa, a nossa causa é muito maior do que isso. A nossa causa é transportar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa mão. É tirar esse jovem que está se achando um lixo, que nem um caminhão do lixo presta para ser levado e ser resgatado para ser família gloriosa do Jesus Cristo. Então é isso, queridos, em nome de Jesus, é esse Deus que Paulo oferece, e o propósito de Deus é criar o desejo do homem de buscar a Deus. É isso, que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Então é isso que Deus quer. Está lá em Romanos 2,4, diz assim a palavra de Deus em Romanos 2,4. Diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus. Portanto, vocês que julgam os outros, é indispensável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga. Capítulo 2, lá no versículo 1, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é o que leva ao arrependimento? Contudo, a coisa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando Ele se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra, paz para todos aqueles que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Está aqui, querido? Então o propósito de Deus, querido, é a bondade, é criar, a bondade de Deus é criar dentro do homem o desejo de buscar, que ele busque tateando, mas que busque, arrependam. Não, ele não apela aqui para acrescentar um Deus novo ao panteão, mas que abandone toda a falsa religião para encontrar em Cristo a plena revelação de Deus. Não é mais um. Então, como muitas pessoas que ainda, infelizmente, vive na religiosidade. É por isso, querida, a igreja de Deus é a igreja sofredora, mas é a igreja triunfante, a igreja que ama. Foi triste essa semana toda, como nós falamos pela manhã, do prefeito do Rio de Janeiro,
chamar os pastores para ser beneficiado. Que coisa triste. Jesus, ele não veio ser servido, ele veio servir, e o papel da igreja é servir as pessoas. Pastor nenhum precisa do serviço de prefeito. O pastor está a serviço da igreja. A igreja não precisa de benefício de ninguém. A igreja é de Jesus. E a gente é que faz isso um com o outro para glorificar a Deus. É uma vergonha. O mandato, por isso que não vote em pastor. Não vote em pastor. Não vote em pastor. E eu tenho dificuldade de ver os evangélicos na política, porque fazem as mesmas coisas. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade, porque não tem dado grandes exemplos. Mas espero em Deus que entre discípulo, que entre verdadeiros adoradores. Como todo lugar tem que ter verdadeiros discípulos. Vamos encher a sociedade, os órgãos públicos, de homens e mulheres transformados, cheios da bondade de Deus, para fazer diferença onde Deus plantar. Então faça a diferença onde Deus lhe plantou. Pregue o evangelho, testemunhe, testemunhe. Seja o aroma suave de Jesus para as vidas das pessoas. Seja esse instrumento da graça de Deus para todos aqueles que o cercam. Proclame a verdade de Deus, mas mostre com a sua vida. O apóstolo Paulo aqui, ele estava mostrando algo que ele estava vivenciando, do Deus que ele estava tendo um romance sagrado com ele, pronto para morrer por ele, vivendo contente com ele, passando por todas as privações, provações, dificuldades. Por isso que ele termina a sua carreira dizendo e deixando para nós um legado. Eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, mas guardei a fé. Eu combati o bom combate. Tem muita gente combatendo um mau combate, mas é o bom combate. É ser um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que as pessoas possam ver isso na gente, querido. Que possamos testemunhar desse Jesus, desse Deus maravilhoso, que Ele possa ser Senhor realmente das nossas ações, da nossa vida, de tudo que eu tenho e possuo, e que possamos encher a igreja de homens e mulheres resolvidos, filho, resolvido existencialmente, resolvido com a sua cor. Então Deus pintou você assim, desse jeito, louvado seja Deus. Vá para o espelho e agradeça a Deus pela cor, pelo seu berço, pelo seu nome. Agradeça a Deus e viva para a glória dele. Que a maior rebeldia começa na nossa mente, quando nós rejeitamos como Deus nos fez, como Deus nos plantou. Então resolva a sua vida com Deus e viva para a glória dele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras, boas ações, boas atitudes, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe.